No Brasil, volume de serviços e dados de vendas ao varejo são os destaques de hoje. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, 15 de 10 de 2025. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Vamos lá então, rapidamente já mudar aqui para o nosso tema da capa, né? Tema de Brasil, volume de serviços, então, apresentou uma leve alta no mês de agosto, apenas 0,1%, e acumula, então, um avanço de 2,5% na comparação anual e 3,1% nos últimos 12 meses. O desempenho foi sustentado pelo crescimento de 1% nos serviços prestados à família, enquanto outros serviços, né, como por exemplo o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e até mesmo o correio, avançou 0,2%, ok? No mês, isso, tá? O resultado ainda indica moderação na atividade, o setor ainda, esse setor de serviços ainda está contribuindo de forma positiva para incremento do PIB, mas já não tanto. Por outro lado, também, hoje, tá? Mais conhecido como quarta-feira, tem a pesquisa de vendas ao varejo, vendas no varejo e de agora do mês de agosto. E espera-se que ela aponte estabilidade, que vem ali meio que no 0 a 0. Depois de uma leve queda no mês passado de 0,3, registrada em julho, né? Esses dados são todos antecedentes, tá? E a comparação anual, esse setor ainda avança 1% antes da divulgação, lógico, de hoje, né? Refletindo que o consumo das famílias segue ainda de alguma forma resiliente, é, mas espera-se, inclusive, para o segundo semestre, um acomodamento ali da massa salarial e também um menor impacto aos estímulos fiscais sobre a renda. Então, é capaz que tenhamos números mais fracos, pelo menos é o que aponta, né, que a gente tenha números mais fracos nesse sentido. Bom, última sessão então de ontem de bolsa. Ontem um dia foi bem volátil, tá? Teve muita notícia no ar, questão aí dos Estados Unidos, né? A troca de farpas, enfim, várias coisas, né? Presidente do Banco Central, o Jerome Powell falando, enfim, foi um dia bem, foi uma montanha russa aqui só. Mas no final das contas, então, o S&P acabou recuando apenas 0,16%, a Nasdaq caiu um pouquinho mais, 0,76%, e o Dow Jones chegou até a avançar, que estava abrindo, né, ontem bem para baixo, né, avançou 0,44%. O Brasil fechou praticamente no 0 a 0, mas com sinal negativo, 0,07% de queda aos 141.683 pontos, tá? Os destaques de alta aqui no Brasil ficaram com o Embraer, subiu 4,89 na esteira também da notícia de mais um pedido firme aí de 20 aeronaves. Me fugiu agora da cabeça a empresa que pediu. Raizen subiu 3,53 também na esteira aí das notícias que ela não vai precisar reorganizar suas dívidas através de uma RJ. E os destaques de queda ficaram com Cogna 3,97 e MBRF 3,71, tá? Passando então para o dia de hoje, na terça-feira, a gente já viu que o pregão foi marcado por muita volatilidade, mas hoje o negócio parece que não vai ser diferente, mas com um sinal positivo. Em meio à escalada aí das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, na véspera, né, a fala do Powell lá reacendeu o apetite por risco no mercado por conta da expectativa de, sim, mais uma queda de juros na economia americana. Então, já vamos aos números, né? Mas temos mais um componente. Então, o presidente Donald Trump afirmou estar considerando novas restrições comerciais a Pequim, né? Alegando que o país asiático não tem cumprido as compras de soja previstas em acordos anteriores, enfim. Depois também das sanções que a China impôs à subsidiária
americana na construção naval, enfim. O dia hoje vai ser também pegando fogo. Hoje, inclusive, Bank of America, Morgan Stanley e PNC Financeiro, Laboratórios Abbott e ASML, a gigante dos chips, né? Devem divulgar resultados nesta quarta-feira, tá? Bom, os mercados então abrem Dow Jones Futuro hoje 0,30%, tudo no positivo, tá? S&P 500 0,47% e Nasdaq 0,64%, ignorando tudo isso e vamos embora. Enfim, quem ficou atento ontem, às vezes conseguiu fazer algum lucro por dia de hoje já, né? Bom, Ásia Pacífico, os mercados fecharam todos em alta, contramão dos Estados Unidos, lá de Wall Street, basicamente, né, também na esteira todos esses eventos, né? Mas os preços na China também recuaram, os preços ao consumidor, além do esperado em setembro. Então, e também houve deflação nos preços ao produtor, né, contínua. Então, está continuando isso. E as bolsas então fecharam da seguinte forma: China, Xangai lá 1,22 de alta, Japão recuperando aí o prejuízo das últimas duas sessões, 1,76 de alta também, Hong Kong 1,84, Índia 0,81 e Austrália 1,03. Já na Europa, também um dia que o mercado está em alta, exceto uma das bolsas lá da região, é, impulsionadas por marcas de luxo, né? Tem os ganhos das marcas de luxo. E é uma sessão que também tem os investidores atentos às notícias e reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial que vão acontecer em Washington. Tá? O estoque 600, então, agora 0,81, Alemanha 0,41, Reino Unido, o único que cai 0,17, França 2,63, parece que deu um pulo lá agora, né? Também depois de todas essas quedas. E na Itália, 2,89. Os preços do petróleo, então, na parte das commodities, estão de forma estável, recuaram na mínima, né? Nos últimos 5 meses, né, nessa terça também. Então agora estão mais estáveis devido à expectativa de excesso de oferta e o aumento das tensões, então, lá entre Estados Unidos e China também no radar. Mesma coisa acontece com o minério de ferro, que foi cotado e fecharam com cotações em baixa, principalmente por conta da demanda, né? E a questão China e Estados Unidos também, lógico, são as duas maiores economias do mundo e sim, de alguma forma ou de outra, controlam ali grande parte do fluxo comercial do nosso mundo, assim por se dizer. Então, o petróleo Brent, referência para a Petrobras, está sendo cotado agora a 0,16% de alta, a 62 dólares e 49 centavos o barril. E o minério de ferro negociado lá em Dalian, China, fechou a 1,46% de queda, ok? Para fechar, perdão, para fechar então, o Bitcoin sobe 0,49% no momento, cotado aos 113.400 dólares, tá? 13.436, para ser mais exato. Ufa! Dia pesado hoje também, tá? Bem, quem ficar sempre atento aí a essas volatilidades, às vezes aproveita boas oportunidades. Já passou aqui o linkzinho para você se inscrever aqui no canal, pedido, né? Claro, para se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário e eu te vejo amanhã aqui no Morning Call. Um forte abraço. Tchau.